Os parceiros. Vilmar Bittencourt. Previsão de tempo da EPAGRE Pirâmide. Vilmar, Vilmar. site da EPAGRE, previsão de tempo de para São Pedro do Sul. É sol entre nuvens. Que? Choveu que estava todo. Nada. Condensador, tudo errado. Tivemos problema hoje. Ele vai fazer um aplicativo. O Emago está estudando. Não, ele vai mandar para mim, ele mandou no WhatsApp. E eu vou perguntar conforme o que ele já fez. Fez para seu tempo. E uma previsão de chuva de 0,8 milímetros, é quase nada. Mas vai dar umas pancadas de chuva aí, é isolada. Preciso falar para vocês a respeito dos nossos apoiadores culturais. Esses que mantêm esse programa no ar, né? Vou falar para você do Plano Funeral e Assistência Familiar Laia, que é o apoio e a segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá você também tem os benefícios do cartão Laia para o comércio local, com descontos e vantagens. Em qualquer cidade que tenha Laia, você tem aí, você pode usar o seu cartão Laia para ser bem recebido nos comércios locais. Está com alguma dúvida? Liga para o 3626-2568 e fala com a equipe de Joel. Se você já é associado, tira a dúvida. Se você não é associado, aproveita e faça, né? Se credencie junto ali e tenha todos os benefícios do cartão funeral e assistencial Laia. Vai ficar melhor que daí eu pego dali de cima para casa. 12 horas e 9 minutos, 12 horas e 9 minutos. Eu quero falar para você também do Restaurante Sabor Caseiro. O Restaurante Sabor Caseiro fica ali na ASP, Associação dos Servidores Públicos, mas ele é aberto a todo o público. A partir das 11 até as 13h15, eles fazem um atendimento ali, né? Você pode fazer o pedido de marmitas a partir das 10h30 da manhã, no 99641-1323. Com o entregador Dori, 99641-1323. É para marmita. Mas você vai lá, você vai ter o buffet livre, né? E também tem a marmita no balcão. Marmita por R$13. É o Restaurante Sabor Caseiro. Abraço para a Andréia, para as cozinheiras e para todos os atendentes ali. Que atendem muito bem. Aquele abraço. Falando para você também a respeito da ASP, Associação dos Servidores Públicos Municipais. Eles vão estar realizando no dia 5 de abril, domingo, a tradicional pescaria da ASP. Lá no Recanto Rural Água Doce, no bairro Cruzeiro, fundos da Ponte dos Vieiras. Lá será servido um café da manhã a partir das 7 da manhã até as 8h45. Atenção, é proibido entrar com bebidas, tá? A premiação para quem participar do torneio é para o primeiro e segundo peixe mais pesado. Será permitido apenas uma vara ou molinete por participante. Para fazer inscrição, servidor público, atenção, compareça presencialmente no escritório da ASP até o dia 2 de abril. De manhã, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Eu só posso ir à tarde, viu? O que eu faço? Vai à tarde, é das 13h30 às 17h30, mas somente nas segundas e nas quintas-feiras. Esse é o comunicado da Ju, da ASP. 12 horas e 11 minutos. Já vamos estar fazendo aí a abertura do nosso convidado especial aí. Já estão conosco neste momento. O João Viana e o Espeto. Fala, João. Boa tarde, Vilmar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade. Estamos mais aqui uma vez para fazer esse programa, trazendo o nosso convidado Ayrton Ramos, eu e o Espeto, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco de habitação. O Ayrton, que já é um coringa da prefeitura, né, do governo Tomazini, não tem
vamos dizer, porque ele é uma pessoa que pode atuar em qualquer setor, tem competência para isso. Esses dias até criticaram, né? Porque o Ayrton vai para lá, para cá, né? Deve ser por cargo político, não. E realmente eu pude ter bastante contato com o Ayrton, e o Ayrton tem competência para estar em qualquer setor na prefeitura, até de prefeito, né? E futuramente, quem sabe. Aqui sou o Espeto, novamente aqui com o meu amigo João Viana, né? Uma satisfação receber aqui o meu amigo, já posso considerar amigo Ayrton Ramos, né? Jornalista, já foi diretor da Secretaria de Obras, assessor parlamentar, tem capacidade. Então, mais uma vez aí um abraço aos ouvintes que têm acompanhado cada vez mais os nossos programas. Estamos aqui para fazer um bate-papo, Ayrton, para falar de um órgão da prefeitura que há pouco tempo atrás se falava em até extinguir. A IMAB não serve para isso, não serve para aquilo, vamos colocar ela lá junto com o planejamento, mas é uma grata satisfação para nós saber e para a comunidade saber que em poucos meses ela virou da água para o vinho, para melhor, porque a gente tem acompanhado, né, o trabalho que você está fazendo. Então, quando é possível, quando quer fazer e tem vontade política, ouvintes, acontece em todos os setores. E você tem muita novidade para nos contar hoje, que diz respeito a um setor aqui da comunidade, que é o déficit habitacional, né? Então isso ainda está entre 4 ou 5 mil habitantes, falta de habitação. Isso não é só nesse município, mas é um grande passo que a administração Tomazini, através da IMAB, e você agora lá, Ayrton, que está tomando conta. Então, seja bem-vindo aí, né? As suas primeiras palavras, e depois nós vamos fazer uma chuva de perguntas. Bom, obrigado então, obrigado João pelo convite, obrigado Espeto também pelo convite, certamente pessoas que a gente já tem um bom convívio. Obrigado também a você, Valmir, Vilmar, pela recepção aqui, né, toda a equipe da rádio. E bom, falar de habitação é um tema sempre muito sensível, não somente em São Bento do Sul, né? É uma questão que é tratada sempre muito de perto, porque todo gestor público precisa ter um olhar para isso, porque é o lar, né, onde as famílias têm o seu reduto, né, onde elas se desenvolvem, convivem, e então é o primeiro sinal de que uma pessoa vai ter uma vida boa, um ambiente saudável, né, de desenvolvimento social, tendo um lar para se viver. Então a gente fica muito grato poder vir aqui falar um pouco para vocês também sobre as ações que a IMAB começou a desenvolver agora em 2025, né, projetos também que estamos reativando, que ficaram um pouco pausados, vamos dizer assim, durante um período, mas que com o apoio dos servidores da pasta, também do nosso prefeito Tomazini, também dos colegas das outras secretarias que têm nos dado todo o suporte, né, secretários, diretores, servidores em geral da prefeitura. Então é uma grata satisfação estar aqui à disposição para tirar as dúvidas dos ouvintes e também dos amigos. Então vamos começar você tem falado aí, a gente tem acompanhado, a nova estrutura, como é que está a estrutura hoje da IMAB? Bom, a IMAB, ela é um setor que uns bons anos atrás, né, ela teve mais servidores, né, mais técnicos de outras áreas, e em algumas reformas ela teve uma redução nesse quadro, porém, atualmente a gente conseguiu, novamente com o apoio do prefeito, também de secretários, fazer novas contratações. Então, hoje, né, já nesses primeiros meses, nós conseguimos trazer um técnico administrativo, servidor de carreira do município, inclusive com formação em direito, para nos auxiliar, né, porque a IMAB ela tem muitos processos em andamento, por conta da sua natureza mesmo, né, que ela envolve muita judicialização, muitos contratos, muitas questões que precisam dessa abordagem, questões ambientais também. E também tivemos agora a satisfação de receber ontem já uma arquiteta, através do programa de residência que a Prefeitura Municipal lançou nos últimos anos,
é uma profissional que trabalha 30 horas por semana, então 6 horas por dia. Ela tem que estar formada, se eu não me engano agora, no máximo 2 ou 3 anos para poder participar desse programa. E também ela pode permanecer 3 anos ali trabalhando também para aprender também e contribuir com os nossos projetos. E também conseguimos trazer uma estagiária por conta do grande atendimento que a gente está fazendo às pessoas nesses últimos meses. Nós estamos com então um projeto em execução agora, que são as 12 casas ali na Rua Belém. Devem se concluir aí nos próximos 2 meses, no máximo 3 meses. E então nós abrimos um processo de cadastramento, intensificamos esse processo de cadastramento, fizemos uma divulgação dos canais de contato da EMAB, que é por e-mail, pelo nosso WhatsApp, depois eu vou deixar aqui ao final também para quem precisar de informações. Lançamos um novo website próprio da EMAB, que é o habitação.sãobentodosul.sc.gov.br. Então as pessoas começaram a procurar muito a EMAB, né? E nós sentimos que elas estavam com alguma carência de contato com a EMAB, já não estavam mais participando dos programas e elas voltaram a ir conversar e procurar a gente. Então esses servidores aí estão sendo essenciais também para a gente ter poder atender melhor a comunidade. Só nesse trabalho de cadastramento agora nós tivemos, em um único dia ali, quando foi divulgado as datas, nós tivemos mais de 300 pessoas procurando via WhatsApp. Então até aproveitar a grande audiência de vocês para pedir desculpa à comunidade. Naquele dia nós tivemos muito problema de conseguir responder, mas hoje a EMAB está conseguindo responder em no máximo 24 horas todas as mensagens que chegam, conseguimos correr atrás, fizemos uma força-tarefa ali, então está tudo em dia, todos esses atendimentos. Aproveitar também para dizer que sexta-feira, agora dia 14, encerrou essa fase de cadastramento para esse empreendimento, mas que as pessoas elas podem ficar tranquilas, quem não conseguiu participar dessa fase, porque certamente nós teremos aí nos próximos meses e nesse ano lançamentos de novos empreendimentos, de boas notícias que estão chegando para São Bento do Sul, que nós vamos conversando também aqui no decorrer do nosso papo, né? Espeto, eu tenho acompanhado, só vou deixar ali o Vilmar nos falar ali. 12 horas e 20 minutos. A gente faz aí um pequeno intervalinho comercial e voltamos em seguida para a continuação do nosso bate-papo. Esta programação tem o apoio cultural de... Restaurante Sabor Caseiro, anexo ASP, sob nova direção, aberto ao público. Marmitas a partir de R$13. Pipoqueiro R$24. Peça sua marmita até às 10h30 pelo WhatsApp 99641 Pedroso está assistindo. O Dark Shine, a Miriam do Mormanieri. Só 599 no Pix. Geladeira Electrolux de 371 litros. R$151 por mês. Super tela 60 polegadas 4K LG. 15 vezes sem juros no cartão Luiza. Só R$206,60 por mês. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Liberdade! De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, na Liberdade FM, Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Portuguesa. Que vai lá fazer Você está ouvindo Liberdade Notícias. No nosso site também tem disponível. Aí pelo WhatsApp é só eles entrar em contato para começar a saber, a gente manda. Antes de ir lá, né? É bom. Isso, já Funerária pode estar São falando Bento isso. e Que é bem Plano bom. Laia comunicam o falecimento da senhora Wanda Becker, com 95 anos de idade, ocorrido hoje, dia 19 de março, às 9h30, em sua residência. Deixa enlutados filhos, netos, bisnetos, demais parentes e amigos. Seu corpo será velado hoje na Capela São Bento Laia, a partir do meio-dia, de onde será o féretro amanhã, dia 20, às 10 horas da manhã, para sepultamento no cemitério municipal de São Bento do Sul.
Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Wanda Becker, também conhecida como costureira Frau Becker. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laia. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos. E nós voltamos aí ao nosso segundo bloco do nosso bate-papo com o presidente da Empresa Municipal de Habitação, o nosso amigo Adilson Ramos. Ayrton Ramos. Ayrton. Ayrton, perdão, Ayrton. Inspetor. Opa, João Viana. Então, Ayrton, eu ia te fazer essa pergunta antes do início do bloco. Hoje tem muitas pessoas que procuram o EMAB, que nem tu disse, teve 300 que procuraram a EMAB via WhatsApp. Mas muitas têm se dirigido lá pessoalmente e chegam lá, querem fazer o cadastro, mas não tem a documentação completa. Então, para facilitar isso, vocês, como é que faz para a pessoa saber antes qual é a documentação, antes de chegar lá na EMAB? Legal, João. Muito bom você tocar nesse assunto, né? Porque como é um programa social, nós somos regidos por legislação. Então, para fazer esse cadastro, nós temos uma série de documentos que precisam estar inseridos ali, né, naquele banco de dados que a pessoa faz com a nossa assistente social. Então, todo o processo é acompanhado por uma assistente social e que analisa as informações, faz o cadastro. E o que acontece? Para a pessoa até não perder, né, a viagem, indo já no primeiro momento sem a documentação, o que a gente recomenda é que essa pessoa agende um horário através do nosso WhatsApp, que é o 3633-5673, para que daí ali a nossa equipe já passa para ela todos os documentos que são necessários para ela levar, e daí ela já vai munida dessa documentação e consegue fazer o cadastro. Só reforçando então que agora nesse momento a gente está com o cadastramento para empreendimentos habitacionais ali encerrado, porque já está na fase de seleção, mas acreditamos que ali por maio ou junho já teremos novos cadastramentos. E para isso a gente pede que as pessoas sempre fiquem atentas às redes sociais da EMAB, que é o nosso Instagram, @EMABSBS, também nos canais da Prefeitura e da imprensa em geral, né? Os colegas aqui sempre estão divulgando também quando a gente tem alguma coisa em andamento. Mas, então vou repetir o número do nosso WhatsApp para as pessoas conseguirem todas as informações, 3633-5673. Esse é o WhatsApp da EMAB, 3633-5673. Meu caro Ayrton, há alguns anos atrás, aquele modelo de você criar grandes conjuntos habitacionais, né, as conhecidas entre as Coabs, né, todos são apelidados de Coabs, né, no caso aqui foi a questão do Alpestre, né, onde se levou lá para um lugar ermo, longe, né, assim, onde tinha condições, das pessoas não tinham lá acesso, não tinha posto de saúde, escolas e tudo, né, área de lazer, na realidade não tinha nada lá, né, se colocou aquilo lá sem estudo, sem planejamento, né, recentemente também aqui no Santa Fé. No Santa Fé já é um pouco diferente, porque depois se tem o acesso, né, e já é mais estruturado, né, mas a questão do Alpestre realmente ficou uma herança para os próximos administradores que entraram para corrigir tudo aquilo, né, levou alguns anos, né. Hoje parece que se tem uma outra visão sobre esses investimentos. O que ocorre, né, que alguns programas habitacionais que são de origem, por exemplo, do governo federal ou, né, de alguma outra esfera, eles vêm com algumas características, às vezes projetos pré-estabelecidos, né, e o que podem, às vezes, gerar uma desconformidade com a realidade do município. Então, você nota que até o prefeito falou durante
nesse último ano, que a intenção do município é fazer uma pulverização desses empreendimentos, né? De repente, condomínios residenciais ou verticais menores, para não gerar um impacto social tão grande em uma determinada região. Porém, há de se analisar também outras questões como terrenos disponíveis, né? E principalmente, como você comentou, buscar que esses empreendimentos sejam próximos de postos de saúde, de escolas, ruas, até por legislação hoje, as ruas pavimentadas, com esgotamento sanitário, rede de água, iluminação pública, toda a infraestrutura para evitar, né, que ocorra uma qualidade de vida não tão boa, né, nesses loteamentos. E transporte coletivo, acessível, é muito importante, né? Então, hoje, certamente, isso tem que ser muito bem analisado e, com certeza, estamos de olho nisso para fazer da melhor maneira possível e não trazer esse impacto negativo, às vezes, de alguma questão. Muito bem, presidente. Ó, temos aí nas redes sociais o pessoal participando, tá? Miriam Bertoletti, queridos, muito bom assisti-los. Um abraço, Miriam. Também o Eduardo Pichait, boa tarde, Espeto, João e ouvintes. Ayrton, uma competência extrema, fazendo as coisas acontecerem na EMAB. O Eduardo Pichait, que está na Defesa Civil, né? Responsável. E a Miriam era assessor de imprensa do Mauro Mariano, da Prefeitura de Negrinho. Opa, estamos bem assistindo então. Porque outro assessor que está aqui é o Luiz Carlos Pedroso. Boa tarde, Vilmar, Espeto e Viana e Ayrton. Sucesso ao diretor da EMAB. Trabalho com o deputado Pedro Kzai e ficamos à disposição. Pedroso também já foi presidente da EMAB, né? E foi vereador aí. Um abraço, Pedroso. Quanto mais dinheiro vir para o município, é bom. Com certeza. E se conseguir algum para a EMAB, o Ayrton agradece. Com certeza. Inclusive, o Pedroso esteve lá me visitando já no início da nossa gestão e, como a gente fala, né, é importante haver uma sinergia município, estado e também o governo federal, deputados, porque precisamos de recursos. Os projetos habitacionais realmente exigem uma verba, né, um recurso muito mais encorpado do que, às vezes, algumas outras situações, e a gente está sempre aberto a novos projetos, né, e esse auxílio também dos deputados, enfim. Logo que você assumiu lá, eu conversei com você, Ayrton, e a primeira pergunta que eu fiz era qual é o caixa, né? Qual é o caixa? Porque você me falava que a EMAB não tinha um orçamento próprio. Tinha lá, você me falou, 1.800.000, né? Que ainda dependia para esse investimento, eu não sei aonde poderia ser usado, mas hoje, pelo que a gente sabe, nos últimos dias houve um aporte aí para habitação, né? Se não me engano, o deputado Zé Trovão, né? Isso mesmo. E isso aí agora te deixou bem mais leve, né? Para tocar. Onde é que vai ser investido esse dinheiro que chegou agora? Então, assim, a EMAB, para construir os empreendimentos, ela é ligada a um fundo, né? A gente tem um fundo rotativo que precisa ser investido em empreendimentos, eles são comercializados, e com esse retorno do investimento que possibilita novos empreendimentos, né? A construção de novas unidades. Então, esse 1.800.000 que você falou, né, ele pertence a esse fundo municipal de habitação, e que é o recurso que a gente tem hoje ali. Porém, recebemos a notícia maravilhosa, né, na última semana, do deputado Zé Trovão. Também aproveitar aqui e deixar um parênteses ao Pablo, que é o assessor do Zé Trovão, que está sempre nos visitando. O Pablo é um dos assessores, o Pablo Pedroso, né, também, são um dos assessores mais atuantes na região do Planalto Norte. Alguns assessores se sobressaem, mas a grande maioria nós não sabemos nem o nome. Eu sei dizer uns 5, 6 aí que não... Eu não sei nem o nome. que nem circulo. Então, assim, com essa proximidade, né, do deputado aqui em São Bento do Sul, e com um diálogo sempre aberto com o prefeito Tomazini, que sensibilizou também o deputado para a questão habitacional em São Bento,
Então, o deputado, junto com o prefeito, anunciaram na última semana um recurso de 4 milhões de reais a serem investidos em programas habitacionais aqui do município. A gente agora está na expectativa de um diálogo com a equipe do deputado no sentido técnico, né, de como que será viabilizada como será viabilizado esse recurso, quais serão as características do projeto, quantas unidades será possível, né, como que vai ser essa transferência para então imediatamente a gente começar a trabalhar numa área legal, né, com toda essa infraestrutura que acabamos de conversar, e também em seguida, então, com tudo isso alinhado, já iniciar um novo processo de cadastramento, de seleção e atender muito bem a nossa comunidade, que é o objetivo do deputado, do prefeito, enfim, de toda a nossa equipe. Uma coisa que a população tem que entender é que o EMAB é uma empresa lucrativa. Tem que ter lucros para poder entrar dinheiro para fazer autossustentar e fazer, que nem o SAMAI, fazer novos investimentos, novos conjuntos habitacionais. Agora, quando saem esses programas do governo federal, que nem foi ali o Santa Fé, tá? Aí o EMAB só destina o cadastro, né? Ali, na verdade, o Santa Fé, até o cadastramento, a seleção foi feita pela Caixa Econômica mesmo, que era recurso federal, então foi todo um banco de dados dele. Mas a EMAB fez um acompanhamento social ali, né? Então, através da nossa equipe. Porque tem vários critérios, né? Isso. Então, esse do baixa renda, daqui a pouco, vamos dizer que sai uma habitação baixa renda, quando veio esses 90 moradores de rua, estão mais cotados que o casal novo. E deveria ser atendido, né? Eu tenho uma divergência com o João Viana aí. Eu acho que esse pessoal que foi identificado pela Prefeitura, pela Secretaria de Ação Social, eu fiquei abismado que existem aí 90 pessoas, Eu também não. em estado de rua, que vivem nas ruas, né? Claro que essas pessoas têm CPF, essas pessoas existem, são humanas. Como é que a ação social vai atender? Isso deve partir. Eu não sei qual é o próximo passo que a ação social vai fazer. Aproveitando... Isso a gente precisa saber o que vai acontecer com essas pessoas. Elas vão ser destinadas a algum lugar? Como que funciona? Porque existem abrigos aí. Porque tem pessoas que estão na rua que não querem sair da rua. Esse é um dos grandes problemas em vários municípios. Mas voltando ao gancho do EMAB, aí o Ayrton está falando que aproveitando... Então, essa questão que você comentou é muito importante, né, para a função do EMAB, né, ela é atender faixas diferentes de renda. Né? Então, existem habitações para determinados grupos que são disponibilizados conforme a EMAB tem imóveis disponíveis. Então, existem imóveis que a EMAB constrói que hoje precisa ter uma renda mínima para a pessoa conseguir fazer um financiamento, porque mesmo que a EMAB esteja construindo imóveis assim um padrão bem bacana e com um preço muitas vezes muito mais acessível e condições de pagamento mais acessíveis, ainda assim eles são comercializados, então ocorre às vezes uma confusão, né, quando o pessoal vê que precisa, dependendo, porque daí é o banco que vai financiar. Então, às vezes o banco exige uma entrada, às vezes o banco tem as suas condicionantes, né? E que daí já foge do escopo da EMAB, né? Que a EMAB faz, então, o desenvolvimento do empreendimento, a seleção, mas hoje já não faz vendas diretas, né, ali no boleto, como se fazia há muitos anos atrás. Por quê? Porque isso acabava depreciando o caixa da empresa, né? Como vocês falaram, uma empresa ela tem que ter recursos, ela tem que estar robusta. Quanto mais recursos ela tiver, mais ações também sociais a gente vai conseguir realizar, mais famílias atender. Então, também comentando, Espeto, o que você falou sobre as pessoas em situação de rua, hoje está sendo desenvolvido, houve a primeira reunião de um comitê intersetorial da Prefeitura, coordenado, né, idealizado pela Secretaria de Assistência Social, né, citar também o trabalho fantástico que a secretária Marina está fazendo nesse sentido, e a gente sabe que é uma questão que todo o Estado está trabalhando, né? E a equipe dela tem buscado muitas informações. Estamos unindo esforços, a Secretaria de Habitação junto nesse processo, mas inclusive Polícia Militar, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Saúde,
diversos departamentos, porque é uma questão que todos precisam se unir para encontrar o melhor caminho. Mas a EMAB também está participando junto desse processo e a gente espera que nos próximos meses tenhamos aí uma política bem definida para trabalhar essa questão. Aí tu mesmo, como você deixou bem claro, que faz um trabalho social, nosso amigo vai entrar com as... Não? Pode continuar? A EMAB tem alguns terrenos, né, que ela pode utilizar, e que já é da EMAB, ou alguns que foi repassado do Estado. Como é que está essa situação de terrenos? Hoje, e nesse caso, só aproveitando, esses terrenos são passados ou vocês mesmos podem passar o terreno para depois ser financiado, porque vai ser financiado, né? Hoje o que acontece? A EMAB tem alguns lotes, né, já há muito tempo viabilizados em outros loteamentos, alguns ainda com embrólios jurídicos, ambientais e outras questões, outros bons terrenos, grandes áreas, né, não muitos, mas bons, e que podem ser utilizados para novos empreendimentos. Um exemplo é ali mesmo ao lado na Rua Belém, dessas 12 casas que estão saindo, tem uma área interessante, até nossos técnicos ali de arquitetura, de projetos, né, dizem que é uma área boa para aproveitar para fazer mais unidades, né, se a gente conseguir já desenvolver um projeto em breve. E temos o Boa Esperança lá, né, que é uma área onde eu moro. O João é vizinho. Lá se arrasta há muitos anos, né? Lá foi, pela história que eu consegui identificar junto na prefeitura, buscando informações também com a nossa equipe da EMAB, foi um terreno que ele foi idealizado justamente pensando em um projeto habitacional de grande porte, por exemplo, um Minha Casa Minha Vida, algum empreendimento de mais unidades. Já então a rua recebeu a infraestrutura necessária, porque hoje você não consegue participar de um programa federal se a rua não tiver requisitos mínimos de infraestrutura. E, por exemplo, distância de até 300 metros de unidade de saúde, de unidade educacional, supermercado, então do centro do lote... Para não acontecer como aconteceu no Alpes. Exatamente. Né? O ônibus tem que, né, passar na rua. E daí houve, enfim, lá algumas questões que inviabilizaram o projeto à época, mas que hoje a gente está buscando já deixar tudo em dia para que ele possa ser aproveitado. Diz que ele está, o Adriano Cubas comentava que ali estava tudo certo para o terreno, né? A área, assim, documental, né? Que documental está tudo certo ali, né? Quando eu assumi ali, a informação que eu tive junto com a equipe é que já havia um projeto até aprovado na prefeitura já para poder ser desenvolvido, no caso do loteamento, né? E ainda tem para quase já em fase de conclusão alguma questão jurídica, mas já bem encaminhada também, conforme colhido com a Procuradoria ali, que nos dá total suporte. E então agora a gente precisa analisar qual será a formatação desse empreendimento, quantas unidades, né, qual a estrutura que ele vai precisar abrigar, para se será necessário ou não fazer um novo projeto, sabe? Mas sim, ele já tinha um projeto aprovado na prefeitura. Então esse seria um embrião de um projeto, né? Nós já vamos falar sobre novos projetos, então. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já. Discutiu uma questão, essa Esta programação tem o apoio cultural de... Na nossa lei municipal de criação da EMAB, a gente tem até 10 salários. Planos de 200 a 1000 megas, com Wi-Fi na casa toda, telefone fixo, instalação grátis. A sua internet em São Bento do Sul, Rua Matias Nosso, 810, sala 2.
Contrate Na agora verdade, mesmo se tu pelo vir falar WhatsApp de EMAB, aqui tem umas 30. 4375 2304. Ápice Internet, a conexão ideal para sua Assessor da casa Fabiana. ou A empresa. Juliana mandou uma matéria. Não, é que eu falei pra ele pra ser os artes lá. Parece todo dia, hoje ele mandou. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Bernardes e nós temos um encontro marcado aqui na sua rádio Liberdade FM às 9 da manhã com o programa Momento Saúde. Muita informação de qualidade no seu rádio todos os dias, com profissionais da saúde tirando suas dúvidas e te deixando muito bem informado. Nos acompanhe pelo Instagram, @programa Momento Saúde ou @Sheila Bernardes. Eu espero você às 9 da manhã aqui na sua rádio. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia Aplicativo. com transparência. Esse aplicativo é importante para você. Liberdade. Eu só vou fazer essa pergunta aqui, daí tu entra com... Funerária São Bento e Plano Laia comunicam o falecimento da senhora Wanda Becker, com 95 anos de idade, ocorrido hoje, dia 19 de março, às 9h30 em sua residência. Deixa enlutados filho, netos, bisnetos, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela São Bento Laia, de onde sairá o féretro amanhã, dia 20, às 10 horas da manhã, para sepultamento no cemitério municipal de São Bento do Sul. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Wanda Becker, também conhecida como costureira Frau Becker. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laia. Liberdade FM. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. É isso aí, gente. Voltamos então para o nosso bate-papo. Mas antes, gostaria de salientar os nossos internautas aí interagindo. Rivair Siqueira, sucesso, Ayrton Ramos. Nayara Ramos, boa tarde. Wilson Silva, sucesso, Ayrton. Estamos confiantes no seu trabalho. Ainda, Rosália Urbanski de Andrade. Juliana Lima, Celcinho Uriques, Ivani Teixeira, Sueli Moraes, Carlos Stey e Marcos Lemos. É isso aí, são os nossos que estão Grande Marcos participando aí. Lemos. E olha que não veio crítica, gente, veio só sucesso. Sim, Tá e- bem contado o nosso rapazinho aí. É, daqui 2 anos pode vir as críticas. Se ele não fizer nada, disso que ele está falando. Falando em Marcos, quem mandou também aqui uma pergunta aqui foi o ex-vereador Marcos Vilichinski, que hoje tem a Zubro ali, né, na van ali, as lanchonetes. Marcos Licinski, que é nosso companheiro aqui da rádio, Sim. das 6 às 9 da manhã. É verdade, das 6 às 9 da manhã. Ele perguntou, a questão do governo federal, com a nova faixa até 12 mil, a prefeitura pensa em ter algo para essa faixa? E ele, antes disso, ele também já desejou sucesso ao amigo Ayrton, e nesses últimos 4 anos, ao amigo Ayrton, que ele consiga trazer muitos recursos para atender as famílias. Nesses últimos 4 anos, não avançou esse setor em São Bento do Sul. Bom, obrigado, agradecer ao Marco aí pelas palavras também e dizer, Marco, que a EMAB, né, a gente falei de criação, que é lá do ano de 2001, quando ela foi implementada em São Bento do Sul, nem só lei de implantação, então ela traz que a EMAB pode atender pessoas com a renda de até 10 salários mínimos. Então, aqui em São Bento do Sul, os programas habitacionais, eles podem atingir até essa faixa de renda. Essa é a nossa lei municipal, ou seja, com recursos do município, então a gente, ou da própria EMAB, ali do fundo gestor, poderia atender essa faixa até um pouco mais alta do que o governo federal. É lógico que os nossos esforços primários, né, onde a gente vai primeiro buscar atender
são as pessoas que têm uma maior vulnerabilidade social, né? Que têm uma necessidade um pouco mais complexa ali de habitação. Porém, também uma característica que a gente identifica muito aqui no nosso município, em São Bento do Sul, são famílias, às vezes começando a sua jornada, aí, casais jovens, ou então famílias também que já estão há muitos anos pagando um aluguel, que a gente sabe da realidade da nossa cidade, não é assim muito acessível, né? Que acaba comprometendo às vezes aí 30%, até um pouco mais de um casal, por exemplo. Então também que mesmo tendo uma renda interessante, às vezes não consegue fazer um financiamento bancário porque não tem aquele recurso mais alto para dar de entrada, ou então não encontra um imóvel com as características que atendam às suas necessidades e um valor que fuja da sua renda. Então, Marco e ouvintes e até os colegas aqui, a IMAB também trabalha muito com o público dessa faixa 2, que o governo federal chama, que é uma renda familiar, né? Então não é uma renda de um indivíduo, é a renda familiar, que você pode somar, por exemplo, o marido, a esposa e um filho e uma filha, né? Quem estiver na unidade, que é a partir de R$ 2.850. Então, por exemplo, se 2 pessoas na casa já receberem um salário mínimo cada, ela já se enquadra nessa faixa 2, já é acima de 3 mil, ela já consegue fazer um financiamento, por exemplo, desses imóveis que a IMAB está disponibilizando no momento. Mas sim, temos vontade, né, e objetivos, inclusive projetos já prontos para atender tanto a faixa 3 e principalmente buscar agora, até um pedido do nosso prefeito, viabilizar moradias para a faixa 1, né, que é pessoas com a renda abaixo de 2.850. Quem também mandou aqui uma mensagem aqui, pedindo para te falar sobre o REURB, o nosso vereador Wilson Silva, o Wilsinho, né? Um grande amigo, Wilsinho, um abraço, né, para o nosso vereador Wilsinho, também para os demais vereadores ali, todos eles, né, os que inclusive nos receberam bem na Câmara Municipal recentemente e ajudaram com a aprovação do banco de materiais, mas para frente, se der tempo, a gente fala um pouquinho também sobre essa novidade em São Bento. Então, um abraço a todos os vereadores, né, que estão sempre colaborando aí com o nosso município. O REURB, né, ou no caso a regularização fundiária, né, o que é? É a gente regularizar imóveis, então, que hoje as pessoas não têm a propriedade de fato desse imóvel. Nós temos muitos casos em São Bento, inclusive de imóveis, de loteamentos que foram feitos pela EMAB lá atrás, que ainda tem algum entrave jurídico que não conseguiram entregar essa propriedade de fato às pessoas que o adquiriram, né? Ou mesmo, né, quem já tenha um histórico de família, uma herança, alguma situação assim. E o que a IMAB está fazendo hoje? A gente está estruturando, junto com essa arquiteta que eu comentei com vocês, com o nosso servidor ali administrativo, um departamento exclusivo para tratar de regularização fundiária na IMAB. Como que nós estamos fazendo isso? Primeiro, a gente está capacitando esse pessoal, e eu me incluo nessa situação e todos os demais servidores, buscando informações em outros municípios onde a lei do REURB já funciona. Hoje, São Bento não tem uma regulamentação própria, mas a gente está embasado pela legislação nacional, né, da regularização fundiária, que é uma lei que rege todo o território. Então a gente está indo buscar informações em conversas com Rio Negrinho, Mafra, nós já temos agendado para a semana que vem. Estamos fazendo cursos internamente, conversando com o Departamento de Planejamento e Urbanismo, também com o acompanhamento da Procuradoria Municipal, para a gente conseguir, firmamos uma parceria com o Tribunal de Justiça, através do Lar Legal, para trazer essa regulamentação fundiária para São Bento, que é um projeto daí que está ocorrendo paralelo a esse nosso departamento interno. Então, nossos esforços agora é para entregar, de fato, para essas famílias a satisfação e, enfim, a necessidade que elas têm de sanar, de
de ser dona do próprio imóvel, né? Então, esse é um objetivo e a gente vai partir dos loteamentos que a EMAB também disponibilizou, né? Poder concluir esse ciclo. Então, a gente em breve já terá mais informações, vamos estar disponibilizando também para a comunidade, para poderem, inclusive, fazer um cadastramento. A gente vai trazer novidades em questão de tecnologia também para facilitar isso, para as pessoas regularizarem as suas propriedades. Antes do Espeto fazer a pergunta, só quero dizer que o Almir Dias, da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, também está na escuta, hein? O grande radialista, fez parte aqui da rádio e hoje está na assessoria de imprensa do município. Um abraço ao Almir Dias e pode falar lá para o prefeito, para a chefe de gabinete, minha amiga Suzana, que ele está saindo muito bem aqui. Ayrton. Ayrton, eu não acho que dá tempo aí nos últimos minutos para você dar uma pincelada na questão dos materiais, né, esse banco é um banco de materiais que foi aprovado, né? Isso Como mesmo. que realmente funciona? Bom, o Banco de Materiais é uma iniciativa que a gente identificou em outros municípios e que funciona muito bem no sentido de promover o contato e a responsabilidade também social da comunidade, das pessoas que porventura elas tenham realizado alguma obra ou tenham algum material em bom estado. É sempre importante a gente destacar: material de construção, telha, tijolo, enfim, tinta, né? Materiais que elas possam doar para que famílias em uma situação não tão boa quanto a delas, né, que estão precisando reformar a sua casa, às vezes fazer um banheiro para atender uma necessidade, às vezes socorrer um telhado após um grande vendaval, situações nesse sentido, elas possam então receber essa doação por intermédio da EMAB. Então isso hoje foi uma lei já aprovada, né? Repito aqui, agradeço à Câmara Municipal, aos vereadores também que trouxeram suas dúvidas, abriram as portas da Câmara para que a gente pudesse ir lá sanar essas dúvidas, né? O gabinete do prefeito também, que fez a legislação em parceria com a EMAB e levou essa ideia adiante. E dizer para o pessoal que esse banco de materiais agora está sendo estruturado, porque a gente dependia da legislação estar aprovada para poder movimentá-lo, né? Já temos o espaço, né? A EMAB dispõe de um galpão para isso. Estamos aguardando agora uma doação de uma picape, de um utilitário, né? Para a gente fazer o transporte desses materiais, também buscar na casa das pessoas, poder entregar depois para a família que precisa dele. Já está em andamento. E vocês terão um depósito aí, né? Temos o depósito próprio ali no centro administrativo mesmo, né? Que já era da EMAB. E nós vamos ter muita transparência também nesse processo, tá? Eu acho que isso é muito importante para a população ficar segura. Com o controle de entrada, né? O que a pessoa doou, ela vai ter um canhoto ali, a gente vai disponibilizar isso depois também no nosso site, no portal da transparência. É uma prestação de conta, né? Exatamente. Isso, a transparência, prestação de conta é uma coisa muito importante. Eu acho que todos os setores, quem tem mandado mensalmente lá, é o secretário de Agricultura, o Luiz Presente, tem mandado mensalmente uma prestação de conta para a imprensa ali, né? É muito importante a prestação. Todos os secretários deviam fazer essa prestação resumida para a gente até poder divulgar, né? Uma boa ideia que fica aí para a gente poder, quem sabe, aplicar, né? Presidente, dá licença aí só um instantinho. Aqui nas redes sociais, Constante Bugala, ela faz um comentário. Então, todos nós sabemos que todo loteamento tem uma reserva de área de lazer. E como ficam as áreas das Coabs ocupadas? Por exemplo, no bairro Centenário temos vários terrenos onde deveria ser área de lazer e hoje é habitada. Então, essa é uma situação que, por exemplo, as áreas da EMAB, né, são de nossa competência, né, poder dar algum auxílio ali quando sai um loteamento. Se não me engano, esses loteamentos que ela cita são aqueles loteamentos antigos ali da Centenário, né? Isso. Não tem nada a ver com a EMAB, tem a ver... né? Isso, a Coab era um projeto na época do governo do estado, né? E hoje a Coab já não existe mais. Hoje é a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, que absorveu a habitação do estado. Mas a partir dessa regularização fundiária, né, a gente vai poder identificar tudo isso. Perfeito, né? ótimo.
e quem sabe também em colaboração com outras secretarias, né, dentro do governo municipal, desenvolver outros locais para áreas de lazer, né? Ela confirmou o que eu imaginei. Por exemplo, um terreno na área verde da esquina da rua Hans-Gert Schmidt com a esquina de Travessa Itororó. Então, é realmente aqueles projetos antigos. Isso. Então, constante, o secretário já salientou aí, que isso, primeiramente, não é da alçada da empresa municipal de habitação. E segundo, né, que através da reativação fundiária, né? Isso, até assim, ó, ali a área, até aproveitando já comentar, essa região do bairro Centenário foi uma das áreas que a gente inscreveu no Lar Legal, né, para o Tribunal de Justiça, que já está fazendo uma consulta prévia nessa e em outras áreas para poder ver a viabilidade de já fazer uma regularização fundiária, que é um processo que é mais célere, né, mais rápido, por ele ter mecanismos de uma lei diferente. 12h58, Espeto. Teria muito mais perguntas para fazer, mas eu quero agradecer aqui a presença do diretor da EMAB, Ayrton Ramos, que não se furtou a nenhuma resposta e realmente me impressionou pelo conhecimento que você já tem da EMAB, né? E que é importante não se esquivar, né, das perguntas, né? E isso esclarece a comunidade, ela fica muito importante sobre a questão do cadastramento, que isso circulou muito na cidade, né? Que ainda as pessoas podem ir lá, né? Não quer dizer que não possam mais ir, porque venceu aquele prazo, né, inicial. Então, volto a agradecer a tua presença, né? E futuramente espero que você volte aqui para falar de mais projetos, né, que é muito importante para a comunidade. Ayrton, muito obrigado pela sua presença, obrigado Espeto, obrigado Vilmar. Também tive esses dias no EMAB, lá pessoalmente, o Ayrton não estava, eu conversei com o Alexandre, o Alexandre até me passou uma informação muito interessante, a gente não pôde conversar aqui, sobre o estudo que eles estão fazendo para a implantação de um aplicativo para inscrição pelo EMAB. Então tu não vai precisar ir lá, tu vai fazer o aplicativo, eu acho que tu, se pedir documento, vai mandar as fotos do documento, tudo digital, tudo, só vai precisar trazer o documento mesmo original, né, ele mesmo, quando for chamado, né? Exatamente. Então isso aí eu acho que é um grande passo, né? Diminui papel, né, que ele disse, acelera o processo, né? E deixa a informação bem à vista de todos. Presidente Ayrton, mais uma vez, presidente Ayrton, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui, né? Ficamos contentes. E as portas da Rádio Liberdade ficam abertas, né, ao presidente, a qualquer secretário, né, os vereadores estão todos convidados a nós fazer esse bate-papo aqui. Mas por hora, muito obrigado e fica bem. Muito obrigado, pessoal. Agradecer o espaço, então, né, dizer que o suporte dos nossos servidores da EMAB é fundamental nesse crescimento, nesse aprendizado que o Espeto comentou. Também, né, do nosso prefeito pela confiança no trabalho, que está dando todo o suporte para nós, e ficamos sempre à disposição, como eu falei, transparência é importantíssimo nesse processo, e é a imprensa que nos ajuda a amplificar a mensagem sempre. Obrigado a todos e um abraço. Deixa eu pedir para o Gilmar tirar uma foto melhor.